Tem fases da vida em que tudo parece travado. Você ora e não sente a resposta. Você tenta e parece que não vai. Você fala e ninguém entende de verdade. Aí, para não se machucar mais, você começa a guardar tudo para dentro. Fica quieto, fica lá no canto, fica no automático. Você até queria recomeçar, mas parece que a força ficou lá para trás. Porque você já cavou muito, cavou esperança, cavou uma nova fase, cavou uma saída. E quando parecia que ia dar certo, alguém vinha e jogava a terra tudo de volta. E sabe como isso acontece? Quando você se abre e riem de você, zombam de você. Quando você confia e te traem. Quando você se dedica e ninguém te reconhece. Quando você espera e nada muda. Quando você acredita e a vida vem e te desmente, aí você para. Não é porque você quer, mas porque cansou de ser ferido. E tudo isso te faz desacreditar. Não das promessas, mas de você mesmo. A verdade é que muitas vezes a vida nos trata como trataram Isaac. A gente só quer viver o que é nosso. Mas até isso parece ter sido tomado. Os poços estavam lá. Já tinham sido cavados, mas agora estavam entulhados, cobertos, negados. E tem muita gente vivendo assim, com promessas que parecem mentiras, com habilidades que nunca tiveram espaço para existir, com a voz abafada por tudo que já foi dito contra ela. Mas presta atenção, hoje, o mesmo Deus que estava lá com Isaac está aqui, te vendo, te ouvindo, te chamando para fazer algo simples e poderoso. Cava de novo, porque dessa vez vai jorrar água e ninguém vai conseguir entulhar. A Bíblia diz que Isaac reabriu os poços que haviam sido cavados pelo seu pai Abraão. Mas quando ele chegou lá, eles estavam todos entulhados, fechados, abandonados. Agora escuta isso com atenção. Naquela época, cavar um poço era muito mais do que buscar água. Era como dizer, essa terra é minha, é aqui que eu vou viver e é aqui que eu vou prosperar. Cavar um poço era marcar território, era mostrar que ali tinha uma promessa, tinha uma história e tinha um nome. E quando alguém vinha e entulhava o poço, essa pessoa estava mandando um recado. Você não é bem-vindo aqui, vai embora. Não tem lugar para você aqui. Entulhar um poço era um jeito de apagar o dono, apagar a memória, apagar o passado. E tem muita gente vivendo assim hoje, tentando prosperar em áreas da vida onde já foram rejeitadas, tentando ser feliz em relacionamentos depois de terem sido traídas, tentando sonhar depois de terem sido chamadas de exageradas, tentando crer depois de terem ouvido a vida toda que não eram capazes. Você olha para a sua própria história e pensa, por que eu me saboto tanto? Por que eu não consigo confiar em ninguém? Por que toda vez que eu tento abrir a boca, parece que alguma coisa me trava? E talvez a resposta esteja lá atrás, na infância em que você não pôde falar o que sentia, na família onde você aprendeu que sentir demais era fraqueza, ou no dia em que alguém zombou da sua dor e você nunca mais quis cavar nada de novo. O que você sente hoje nem sempre começou em você. Tem poço aí dentro que foi entulhado antes mesmo de você nascer. Mas olha só isso. Isaac não começou cavando poços novos. Ele foi direto nos antigos e reabriu. Ele deu a volta e deu de volta os mesmos nomes que o pai tinha dado. Porque era uma forma de dizer, essa herança ainda é minha. A promessa ainda está de pé. E deixa eu te falar uma coisa com muito amor. Não tem como curar o que você finge que não existe. Tem coisas em você que só vão voltar a fluir quando você tiver a coragem de voltar lá. Não é para sofrer de novo, é para limpar, é para curar, para deixar a água correr de novo. Porque o que Deus te deu como promessa, o inimigo pode até tentar entulhar, mas não pode apagar. Depois que Isaac reabriu os poços do pai Abraão, ele reconectou-se com a origem, resgatou os nomes, honrou o legado. Ele voltou
às promessas que já existiam. Mas escuta isso com muita atenção. Isaac, ele não só reconectou, ele resolveu o passado. Ele desentulhou o que estava bloqueado. Ele mexeu na sujeira. Ele foi lá e tirou a terra que tentaram usar para apagar a história da família dele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. É impossível se abrir para o novo sem antes resolver o passado. Resolver o passado significa curar as feridas, parar de fingir que não doeu, parar de carregar o silêncio de quem te feriu e deixar Deus limpar aquilo que o tempo só escondeu, mas nunca curou. Só depois disso, Isaac cavou um poço novo. Ele saiu do passado e foi para o presente. Mas logo que a água apareceu, vieram os homens daquela terra para discutir. Diz a Bíblia que houve contenda, teve briga, treta. Ele chamou aquele poço de Ezeque, que significa disputa. E depois cavou outro poço e briga de novo. E aí ele chamou aquele lugar de Sitna. Sabe o que significa? Oposição, acusação, resistência. É a mesma raiz da palavra Satanás. Ou seja, aquele poço virou campo de guerra. E deixa eu te perguntar uma coisa com muita sinceridade. Você está lutando por algo que ainda tem paz? Ou já está morando no meio da contenda? Tem relacionamentos que viram Sitna. Você tenta amar, mas é só cobrança. Você tenta conversar, mas tudo vira acusação. Você quer crescer, mas o outro compete. Você quer ser ouvido, mas tem que gritar. E sabe o que é pior? A gente se acostuma. Fica tanto tempo brigando que começa a achar que viver em guerra é normal. Não é! Escuta uma coisa. Nem todo poço vale a briga. Tem coisa que parece bênção, mas se vai custar a sua paz, talvez não seja a promessa. A palavra diz que Isaac, ele não insistiu no poço da contenda. Ele largou, seguiu. Ele cavou de novo. Eu sei que é difícil deixar o que você construiu com tanto esforço, mas tem algo que você precisa entender hoje. Sabe o que Deus está esperando? Que você pare de lutar onde Ele já não está mais. Depois de abrir mão dos poços da disputa, depois de sair de onde a briga não parava, depois de escolher a paz, Isaac cavou outro poço. Mais uma vez, de novo, mas dessa vez ninguém apareceu para discutir. Ninguém veio tomar, não teve briga, não teve voz levantada, não teve resistência, e ele chamou esse poço de Reobote. Sabe o que significa? Lugar espaçoso, lugar amplo, lugar de descanso, e ele disse: agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. Sabe o que isso quer dizer para você? Depois de tudo que Isaac viveu, depois de ser rejeitado, disputado, empurrado, agora Deus o coloca em um lugar onde ele não precisa mais brigar. Tem um momento na vida em que Deus te leva para esse tipo de lugar, onde o que é seu fica, onde o que você constrói permanece, onde o que Deus te dá ninguém tenta tomar. Esse é o sinal de Reobote. Quando a bênção chega sem desgaste, quando a tua entrega encontra resposta, quando a sua obediência vira estabilidade. Mas olha só, Reobote só vem depois do passado resolvido, depois do legado honrado, depois das contendas deixadas para trás. Tem gente querendo Reobote, mas ainda está preso lá em Sitna, querendo paz, mas ainda está brigando para ter razão. Reobote não é o fim da estrada, é o início da promessa que permanece. Porque quando a gente sai dos lugares que roubam a nossa paz, Deus nos leva para onde a nossa voz tem valor, para onde a água flui sem medo, para onde a presença dele se torna a nossa maior segurança. Eu tenho certeza que você entendeu tudo até aqui. Isaac, ele só chegou em Reobote porque teve coragem de voltar nos poços entulhados. Ele teve maturidade para largar as contendas e teve fé para cavar de novo. Mas agora vem a pergunta que muita gente se faz. Tá,
mas como é que eu desentulho os meus poços? E eu vou te falar tudo com muito amor. Não é num passo de mágica. É em passos simples, sinceros e espirituais. Anota isso aí no seu coração. Primeiro, você precisa reconhecer o que foi entulhado. Para de fingir que não aconteceu. Tem dor aí dentro que você empurrou para debaixo do tapete. Tem coisa que você esqueceu, mas não sarou. E enquanto a gente não reconhece a ferida, a gente continua preso nela. Segunda coisa, você vai conversar com Deus como quem conversa com um pai amoroso. Fala com Deus sobre o que ninguém sabe. Entrega para Ele os lugares onde a sua voz parou, onde a sua confiança morreu, onde o seu coração ficou fechado. Quando você fala com Deus, o poço começa a desentupir. Terceiro, se afaste dos poços de contenda. Tem lugar, tem gente, tem ambiente que só entulha mais. E por mais que você ame, nem sempre dá para curar o que o outro insiste em machucar. Deus não te quer num campo de guerra, Ele te quer num campo de fluxo. Quarto, cave de novo. Tem sonhos que você largou, tem palavras que você engoliu, tem dons que você enterrou, mas Deus está dizendo: cava de novo. Tenta mais uma vez, mas agora é diferente. Está curado, está consciente e está acompanhado por mim. Esse é o caminho simples e profundo, como o próprio Evangelho. Talvez você tenha escutado tudo isso com o coração muito apertado, sentindo que em muitas áreas da sua vida os poços estão entulhados. Tem promessa, tem dom, tem palavra de Deus, mas tem tanta terra em cima que nem você acredita mais. E eu não estou aqui por acaso. Você não recebeu esse vídeo por acaso. Eu sei que você precisa ouvir isso hoje. Essa mensagem chegou no momento exato para você. E deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é dia de deixar o entulho, beber direto da fonte. Hoje é dia de recomeço, para cavar, para recomeçar, para fazer diferente, para lembrar que Deus já disse, para resgatar o que Ele já te prometeu, para parar de lutar em lugares que Deus já saiu e cavar onde Ele mandou você ficar. Então agora a gente vai orar junto. Pai, o Senhor conhece essa pessoa, sabe aonde estão os poços que ela mesma esqueceu. O Senhor sabe onde está o entulho que jogaram e o entulho que ela mesma colocou. Hoje, vai com ela, cava com ela, revela de novo as fontes vivas, que ela sinta o seu espírito encorajando, curando e dizendo: eu nunca deixei você. Em nome de Jesus. Amém.